Colisão misteriosa, olha que interessante, misteriosa, existe isso? É um mistério, realmente é um mistério, né? Me explica como é que essa caminhonete veio parar aqui, é misterioso. Olha algumas características da colisão misteriosa, ó, envolve apenas um veículo. Que mais? As causas são desconhecidas, claro, que se as causas forem conhecidas, aí não é misteriosa, não é verdade? Que mais? É um acidente grave. Que na maioria das vezes a vítima vai a óbito ou fica tão gravemente ferida que não consegue contar o que aconteceu. Até porque se ela contar, aí já deixa de ser uma colisão misteriosa. Gente, esse lance aqui da colisão misteriosa parece brincadeira, mas é um dos tipos de colisão considerados aí pela direção defensiva. E pergunta em prova, gente, pergunta, vocês vão ver que isso cai na prova. Colisão que envolve apenas um veículo. Qual que é a característica marcante da colisão misteriosa? Envolver apenas um veículo. Por que não envolve mais de um veículo? Porque quanto mais gente envolvida, maior a chance de alguém sobreviver e contar o que aconteceu. Se contar, deixa de ser misteriosa, né, gente? Vou dar um exemplo aqui de colisão misteriosa. Camarada fazendo uma viagem, está ali no seu carro, de manhãzinha, bem cedinho, eram 6 horas da manhã, serração muito baixa. Aí ele não viu a placa, tinha uma placa assim, ó, curva acentuada à direita. Uma curva perigosa para a direita, ele não viu. Serração baixa e não viu nem a placa e nem a curva. Quando ele destampou dentro da curva, ele viu que a curva era muito fechada, não conseguiu fazer a curva, passou direto, caiu lá embaixo no buraco, morreu. Horas depois, talvez dias depois, alguém viu aquele veículo lá embaixo, aí chamou a polícia, chamou todo mundo para envolver ali. A polícia judiciária vai lá para fazer a perícia. Chega lá, ela analisa, bom, não tem marca de frenagem, então não dá para dizer que alguém entrou na frente, um animal, alguma coisa, não sei. Bom, o motorista pode ter passado mal, às vezes não viu a curva, passou direto. Talvez na hora estava com muita serração, ele não viu a placa, não viu a curva. Talvez ele dormiu, pode ter acontecido uma falha mecânica, ele não conseguiu fazer a curva. Enfim, levantam-se possibilidades, hipóteses, mas afirmar com certeza a causa do acidente não é possível. E aí, torna-se uma colisão misteriosa. O cara morreu, não sobreviveu para contar. Quando sobrevive, está tão gravemente ferido que não conta. Enfim, é uma característica da colisão misteriosa envolver apenas um veículo, acidente grave e as causas desconhecidas. Outros tipos de acidentes aqui, ó, colisão com objeto fixo. Olha aqui, ó, tem uma haste aqui, um poste, sei lá, uma haste segurando uma placa, e o camarada colidiu com esse objeto. Como é que pode alguém colidir com um objeto fixo, hein? Quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Realmente, porque poste não atravessa na frente de ninguém, né, gente? É o condutor que vacilou ali. As causas são falta de atenção, excesso de velocidade. É muito comum em condutores alcoolizados ou com sono. O cara bêbado não conseguiu controlar o carro, colidiu ali com o poste, com a mureta, seja lá o que for. Ou então com sono, dormiu, passou mal também, né? É muito comum que em casos de alcoolismo ou sono, são os principais casos, as principais causas, né, que levam aí a essa colisão com objeto fixo. Tem mais? Tem colisão com ciclista. Tem gente que fala que o ciclista a gente não colide, a gente atropela, né? Não, é colisão mesmo. Bom, respeite a distância lateral de segurança, que é 1,5 m, a gente já sabe bem, já falamos disso várias vezes. Mantenha-os em seu campo de visão. Você dirigindo, você vai perceber que os retrovisores não te mostram tudo que está nas laterais ou traseira. Aliás, tem vários pontos ali que você não consegue ver. São chamados pontos cegos. Daí a importância e a necessidade de você dirigir movimentando a cabeça. Não dá para ficar olhando só para frente, não. Tem gente que critica quando o instrutor na escola pede para o aluno olhar lateralmente na hora de sair. Ah, para quê? Tem retrovisor? Arranca o retrovisor então. Sabe por quê? Porque o retrovisor ele não te mostra bem na lateral aqui, ele te mostra em forma de cone, vai abrindo a visão, mas bem do lado aqui você não consegue ver. E eu mostro isso, tem vídeos nossos aí na internet mostrando isso, o campo de visão. Tem até um que eu simulei, eu saindo de uma garagem com a moto, a Fabiana estacionada assim à margem da pista, ela olhou o retrovisor, não viu a moto saindo da garagem. Aí ela saiu, no que ela saiu na minha frente. Aí eu fui e mostrei, ó, se ela movimenta a cabeça lateralmente, ela tinha conseguido ver naquele ponto cego, onde o retrovisor não mostrava, e tinha evitado então a situação de perigo. Claro que ali foi uma simulação, mas só para mostrar para vocês a importância de olhar, movimentar a cabeça e não confiar só nos retrovisores. Aí trazendo aqui para o caso da bicicleta. A bicicleta é um veículo pequeno, ela facilmente se perde nos pontos cegos.
E o ciclista ele não fez curso nenhum de legislação de trânsito, direção defensiva, nada. Né? Ele vai pela experiência dele ali no trânsito, a maldade, o risco que ele está correndo. Né? Agora você, motorista, precisa conhecer essas adversidades. Você está estudando isso aqui na teoria. Você vai vivenciar isso no trânsito. Então a sua experiência vivida no trânsito, mas o que você está aprendendo aqui, te mostram que esse ciclista se perde nos pontos cegos. Então movimente a cabeça, tentando mantê-los no seu campo de visão, ampliando o seu campo de visão. Combinado? Lembre-se, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados, tá? Aqui, ó, o motorzão aqui, ó, o vermelhão contra um não motorizado. Então fica ligado nisso aí. Bacana, agora já não é mais colisão, agora é outros tipos de acidentes, nesse caso envolvendo o pedestre, aí já é atropelamento, tá bom? Bora lá, todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Quando eu digo todos os veículos, aí envolve motorizados e não motorizados. Dê sempre a preferência aos pedestres. Ah, Ronaldo, mas você disse lá na parte de norma de circulação que o pedestre não tem a preferência sempre não. Por exemplo, tem lá a faixa de pedestre, mas tem o semáforo. Aí o semáforo está verde para os carros. Eu tenho que parar e deixar o pedestre atravessar? Não, você não vai parar e deixar ele atravessar o semáforo estando verde para você. Mas se ele entrar na frente, você vai passar por cima dele? Não, né? Então, é a preservação da vida sobrepondo ao seu direito, à sua razão. Então, se ele entrou na frente, deixa passar. Isso é o que a direção defensiva recomenda. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Lembre-se, você também é pedestre, tá? Quando você não está na direção do veículo, você é pedestre. Seus filhos são pedestres, seus parentes, as pessoas que você ama são pedestres. Então, do jeito que você se relaciona com os outros pedestres, que são parentes dos outros, os outros motoristas também fazem com os seus parentes, os seus queridos. Então, lembre-se, é respeito mútuo, colaboração mútua. Respeite a faixa de segurança, que é a faixa de pedestres, lembrando que se tem a faixa e não tem o semáforo, você tem que parar e deixar o pedestre atravessar, tá? E é claro, o pedestre na faixa, ele se sente num tapete vermelho, né? Foi estendido ali para ele atravessar. Bacana, tá certinho, é isso mesmo. É o direito dele. Mas o pedestre também tem que estar atento que a faixa de pedestre não tem proteção magnética não, tá? Um motorista mal educado ou desatento pode avançar aqui e atropelar. Então não entra rasgando também não. Não chega afobado não. Para lá na calçada, estende a mão. Quando perceber que o trânsito parou todo, aí você atravessa. Manobras de marcha ré é uma manobra a evitar. Evite manobras de marcha ré. Gente, tem motorista que ama marcha ré. Ele adora, é fascinado por marcha ré. É incrível. Tem 5 maneiras dele fazer uma determinada manobra e ele escolhe justamente aquela onde ele precisa fazer marcha ré. Gente, tudo que eu puder evitar para fazer marcha ré, eu evito. Eu tento dirigir como se o carro não tivesse marcha ré. É verdade. Eu estou aqui. Se eu manobrar aqui, eu consigo voltar. Não, eu dou a volta na praça. Eu dou a volta no quarteirão. Entenderam? Tudo que você puder evitar de marcha ré, evite. É uma manobra perigosa, a visibilidade da parte traseira do carro é quase zero, tá? Então cuidado com isso, pare com essa mania de ficar fazendo marcha ré. Tem gente que ama marcha ré, adora marcha ré, pare com isso, tem que odiar, detestar marcha ré. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha ré, cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo, ou seja, fora do seu campo de visão, e para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com auxílio do manobrista. Então vamos comentar sobre esses 2 últimos aqui, ó. Crianças e pequenos objetos, e depois a gente vai comentar aqui sobre o manobrista para veículos de grande porte. Vou contar um caso que fica fácil de vocês entenderem, para relacionar aí com esse criança e pequenos objetos. Eu, logo no princípio, assim que eu tirei a habilitação, lá com os meus 18, 19 anos, eu estava dirigindo o meu carro. Aí em frente à casa do meu tio tinha uma vaga enorme, tinha um veículo estacionado lá na frente e para trás não tinha mais ninguém. Eu cheguei e encostei atrás desse carro que estava ali, tranquilo, de boa, cheguei, encostei, não tinha ninguém para trás. Aí o meu tio na janela, eu falei alguma coisa com ele, até saí do carro, agora que eu lembrei, eu saí do carro sim, eu saí, mas saí pela frente do carro. Abri a porta, passei pela frente do carro, fui lá, cheguei na janela, conversei com ele. Na hora que eu voltei, eu passei de novo pela frente do carro, entrei aqui, coloquei a marcha ré e no que eu afastei, eu escutei aquele barulhão. Aí eu olhei para o lado, um campo de futebol. Tinha um campo de futebol na frente da casa do meu tio, crianças brincando.
Qual que é a primeira coisa que me passou na cabeça? Passei em cima de uma criança. Aí pronto, o coração veio na boca. Eu abri a porta e fui lá atrás preparado para o pior. Quando eu cheguei lá era um carro de mão, um carrinho de mão, com 2 latas de lavagem. Para quem não sabe o que é isso, é resto de comida. O pessoal do interior, há algum tempo, isso naquela época, quando eu tinha 18 anos, já tem alguns anos isso, tinha o hábito de criar porco em casa, e tratava do bicho, não era com ração não, era com resto de comida. E saía com aquele carro de mão, de casa em casa, catando os restos de comida que tinham nas casas. E olha o que o camarada fez. No que eu encostei o carro, estava tudo livre lá atrás, ele chegou, encostou o carrinho de mão dele ali e foi em alguma residência ali pegar o resto de comida para carregar para os porcos dele lá. E o carrinho de mão baixinho, eu olhei pelo retrovisor interno, não vi nada, afastei e passei em cima do carro de mão. Aí estraguei o carro de mão do cara todo, estraguei o meu carro, os porcos dele gritaram a noite inteira na cabeça dele, certamente sem comida, né? Pois é, mas contudo ainda agradeci muito a Deus. Por quê? Porque eu imaginei que eu tivesse passado em cima de alguma criança. Qual foi o erro aí? Foi dele ter colocado o carrinho lá atrás? Não, ele não estudou, ele não treinou, ele não passou por esse treinamento aqui para poder conduzir aquele carrinho de mão, não. Eu é que passei, eu é que tinha que saber. Então presta atenção, naquele dia eu aprendi uma técnica, um macete, que nunca mais permitiu que eu cometesse esse erro. Sabe qual foi? Quando eu fui para entrar no carro, ao invés de passar pela frente, eu passei por trás, eu comecei a passar por trás do carro. E naquele dia eu passei pela frente. Passei pela frente, consequentemente eu não vi que o carrinho estava ali atrás. Se eu tivesse passado por trás, eu teria visto. Entendeu a dica? Toda vez que você for entrar no seu carro, passe por trás do carro. Porque lá na frente você já tem uma visão boa, passe por trás. Até porque você vai sair ali manobrando de marcha ré para depois colocar o carro para fora da vaga. Entendeu? Principalmente em casa, quintal, áreas de estacionamento de condomínios, crianças brincando. Às vezes pode ter uma criança sentada ali atrás, uma criancinha então de 1, 2 anos, caminhando, não tem muita noção de perigo. Eu mesmo vi um carro de autoescola uma vez passar em cima de uma senhora baixinha. Ela atravessou atrás do carro, ela não conhece luz de ré, né? Nem tem que conhecer. O cara já tinha botado marcha ré, mas a senhorinha desceu da calçada, foi atrás, o cara derrubou a senhorinha, parou com o carro em cima dela. Machucou, graças a Deus não aconteceu nada muito grave, mas machucou. Para tirar ela debaixo do carro deu um trabalho danado. Falha de quem? Instrutor, que estava no WhatsApp, e falha do aluno, que primeiro afastou para depois olhar. Primeiro você tem que olhar, depois afastar. E o segundo caso aqui, que fala do manobrista, é o seguinte: não tem nenhuma regra na legislação de trânsito que obrigue o motorista do veículo de grande porte a manobrar utilizando-se de manobrista, aquela pessoa que está lá atrás para olhar. Não tem. Mas a direção defensiva cuida da segurança. E a segurança se sobrepõe à regra, sempre, não tenha dúvida disso. Tá bom? Então, se eu estou dirigindo um veículo de grande porte, um caminhão, um ônibus, uma carreta, eu não faço 1 metro de marcha ré sem ter alguém lá atrás para olhar. Agora preste atenção, esse alguém que está lá atrás, ele tem que ter sido orientado, ele tem que ter alguma experiência, ou então pelo menos ter sido bem orientado antes dele ir lá para trás. Porque eu estou cansado de ver motoristas que vão lá para trás, fica assim, ele fica olhando para o retrovisor da gente, né? Eu estou aqui dirigindo, ele está aqui olhando para o meu retrovisor e fazendo assim, ó, olhando para mim. Eu não coloquei lá atrás para olhar para mim, eu coloquei lá atrás para olhar o trânsito. Bacana? Então às vezes está passando o carro e está mandando você vir, né? Loucura. Quem está lá atrás, regra número 1, observar o trânsito de veículos e pedestres. Se tem veículo vindo muito longe, manda afastar e dá o sinal aqui para esse veículo que está vindo longe segurar, aguenta um pouquinho. Se está vindo muito perto, deixa esse veículo passar, você espera, tá? Depois vai. Então se liga nisso aí, porque o manobrista ele evita coisa pior, coisa grave. Não é obrigado, não é obrigatório pela legislação, mas é uma super dica aí da direção defensiva e é claro. Você agora está tirando a sua habilitação B, A, mas daqui a pouco você vai tirar a sua habilitação C, D ou E e você não vai precisar de passar por curso teórico para você reaprender isso. Então, anote isso que eu estou dizendo, tá? Ainda falando de outros tipos de acidentes, agora com motocicletas. Aumente a distância de segmento quando estiver andando atrás de uma motocicleta. Não dispute espaço com motociclistas, dê passagem. Tem gente que fica arranjando picuinha com motociclista no trânsito. Ah, que pessoal folgado, fica passando no corredor. Gente, que ele passe onde ele quiser. Eu quero ele longe de mim. Se eu sou o motorista do carro, eu vou querer o motociclista ficar andando do meu lado ou atrás de mim? Vai embora, meu filho. Se eu puder encostar e deixar ele passar, é menos um ali no congestionamento, né? Para atrapalhar mais ainda o trânsito. É ele longe de mim. Então para com essa bobeira. Deixa o motociclista passar, tá bom?
Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Olha aqui, ó, pelo retrovisor aqui, ó. Camarada vai fazer uma mudança de faixa, ó, o motociclista vindo, ó. Direto, gente. Isso acontece todo dia, o dia inteiro. É gente mudando de faixa na frente de motociclista. Os motociclistas arrancam o miolo do escapamento, que é para a moto fazer bastante barulho, porque se o cara não enxergar, pelo menos ele escuta, né? Claro que isso é uma infração de trânsito, não é a medida mais adequada a ser adotada, mas é o que o pessoal está fazendo para sobreviver. Porque o motorista não olha o retrovisor, quem sabe ele escuta, né? Isso hoje em dia, com ar-condicionado, vidro fechado, som alto, nem isso está resolvendo, não é verdade? Mas você, motorista do automóvel, do caminhão, do ônibus, vai mudar de faixa, presta atenção no retrovisor, se possível, movimente a cabeça lateralmente, porque a moto costuma se perder também no campo de visão, assim como acontece com as bicicletas, tá? Cuidado ao abrir a porta. Olha aqui, ó. O cara abriu a porta na frente do motociclista assintosamente. Coitado do motociclista, né? E não confie somente nos espelhos retrovisores. Movimente a cabeça. Para quê? Para ampliar o campo de visão e eliminar, né? Eu já até falei aqui, ó. Eliminar pontos cegos. Lembre-se que os motociclistas são pequenos, veículos pequenos. Se perdem facilmente. Inclusive, esse é o motivo deles terem que andar com o farol aceso. Porque o facho de luz do farol ele passando para lá e para cá, às vezes pega ali num reflexo, num retrovisor, num vidro, uma coisa qualquer, te ajuda a visualizá-los. É muito importante esse farol aceso aqui. Ainda falando sobre outros tipos de acidentes, agora colisão com trem. Parece uma coisa inimaginável, uma pessoa entrar na frente de um trem, mas acontece. Agora com as redes sociais fica bem mais fácil a gente falar disso, porque vira e mexe aparece um videozinho aí de veículo parado sobre a linha férrea e o trem colidindo com ele, né? Mas enfim, tem umas regrinhas aí. Antes de transpor uma passagem de nível, pare, olhe e escute. Isso não é só recomendação da direção defensiva não, tá? Isso é regra de trânsito mesmo. Passagem de nível é o cruzamento com a linha férrea. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Tem que parar, meu amigo, imobilizar. Não é só diminuir a velocidade, não. É imobilizar totalmente o veículo. Aí olhe para os dois lados e escute também. Presta atenção aqui. Às vezes você não está vendo por algum motivo, às vezes é ração, chuva, alguma coisa. Então escutar também vale muito. O que mais? Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Nesse caso aqui do desenho não tem a cancela, né? Aquela cancela que baixa para segurar o carro. Estou vendo aqui a plaquinha de Cruz de Santo André, que representa que tem o cruzamento com a linha férrea, mas não tem a cancela. Tendo a cancela, se o sinal estiver fechado, e às vezes também não tem a cancela, ou não tem a cancela, né? Mas tem aquele semáforozinho do vermelho e do verde, estão lembrados? O vermelho e o verde só. Tá vermelho, meu amigo, é porque não pode passar, tem que esperar, né? Vocês viram lá na parte de sinalização de trânsito, quando eu falei de sinalização semafórica de regulamentação, tem aquele semáforo que não tem o amarelo, é só o vermelho e o verde. É para controle de fluxos específicos aqui, ó, pedágio, cruzamento com linha férrea, ponte móvel, por aí vai. Então tem o semáforozinho, tem que esperar, está fechado, jamais atravessa se os sinais estiverem fechados. Tem gente que arrisca, acha assim que vai dar tempo, né? E o grande problema é que você está vendo uma linha só, né? Só uma linha de trem, você precisa rapidinho eu passo. Bom, se der tudo certo, se der tudo bem, você consegue sim atravessar uma linha só. O problema é que a maioria das vezes não é, são várias linhas de trem ali. Aí o camarada passa uma, passa duas, às vezes o veículo morre, apaga o motor, alguma coisa acontece e ele está lá no meio. E no que apagou, ele não sabe, naquele hora de longe, sim, vê o trem vindo, ele não sabe se está na linha de lá, na de cá, ele fica meio perdido. Ou seja, o acidente acontece, não tenha dúvida disso, tá? E por fim, não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Por quê? Imagine, você colocou uma primeira, acelerou, soltou a embreagem, o carro foi. No meio da passagem, você vai puxar uma segunda e erra a marcha. Cai uma quarta. O carro faz assim, puf, puf, e apaga o motor. Olha você em cima da linha de trem ali, com o motor apagado. E esse tipo de interrupção de funcionamento do motor acontece por afogamento. Passa combustível demais, o veículo afoga. E um veículo afogado, quem entende um pouquinho de carro sabe que o carro não pega tão facilmente. Aí, meu amigo, você está lá em cima da linha, carro parado, motor apagado, você tentando ligar o carro na chave, não vai. Aí você apavora aí que o carro afoga mais ainda, você fica acelerando, dali a pouco o acidente aconteceu, já era pau-mal, né? Então não mude a marcha enquanto estiver transpondo a linha férrea. Põe a primeirinha, acelera no talo, saiu do lado de lá, aí você puxa uma segunda. Esse mesmo macete da marcha aí, vale também quando você estiver transpondo uma rodovia. Você vai fazer o trevo ali, ó, bacana. Aí chegou, parou na placa de parada e a rodovia está bem aqui na sua frente. Vai atravessar a rodovia, não muda a marcha enquanto estiver atravessando a rodovia, não, acelera. Atravessou a rodovia, aí você puxa a segunda. Bacana? Super dica aí, hein?
Colisão com veículo de grande porte. Olha, mantenha-se no campo de visão do motorista. Lembra que a bicicleta e a motocicleta, por serem pequenos, se perdem do seu campo de visão, fogem dos campos onde o retrovisor mostra, caem nos pontos cegos? Pois é, a mesma coisa acontece quando você está dirigindo um automóvel ou uma motocicleta, próximo a um caminhão, próximo a um ônibus, próximo a uma carreta. Quando aqui eu digo para você manter-se no campo de visão, é de maneira que você esteja vendo o retrovisor daquele motorista daquele veículo ali. Está atrás de um caminhão, anda um pouquinho de lado, você está vendo o retrovisor dele, ele está te vendo. Eu vi até escrito uma vez num lameiro de um caminhão, lameiro é aquela proteção que tem na roda traseira ali, escrito assim, na traseira do caminhão: se você vê o meu retrovisor, eu te vejo. Isso é o motorista do caminhão falando para mim, só olha, você está vendo o meu retrovisor? Não, eu estou atrás do caminhão, só eu também não estou te vendo não. Agora chega para o lado um pouquinho. Você está vendo meu retrovisor? Sim. Agora eu estou te vendo. Viu? Vou te contar uma experiência que aconteceu comigo também. O pessoal pensa, poxa, aconteceu tudo com o Ronaldo, né? Mas é a vida me ensinando. Até porque quando eu fui tirar a carteira, eu não precisei de fazer curso. Minha carteira é bem antiguinha, né? Antes do atual Código de Trânsito eu já tinha carteira. Então naquela época não precisava fazer autoescola não. Eu não fiz. Estudei sozinho e fui aprender na marra depois no trânsito. Uma coisa que quase custou minha vida. Eu andando atrás de um caminhão, de repente o caminhão parou. E eu de moto, hein? Parei atrás do caminhão, questão de 2 metros assim da traseira dele no máximo. Só que eu parei exatamente atrás do caminhão. Eu não estava vendo os retrovisores do motorista do caminhão lá. E ele também não estava me vendo. Ele parou para fazer uma marcha ré, ele ia fazer uma manobra e eu não sabia disso. Ele parou, eu parei atrás, ele meteu a marcha ré e voltou. Moto tem marcha ré, meu amigo? Tem não. E eu não tinha espaço para frente para sair, que eu parei muito perto. Ele veio em cima de mim e eu não tive outro recurso. Ainda bem que eu pensei rápido. Joguei a moto no chão e saí correndo em direção, né, a ele ali. Gritei, só para. O que houve? Tem uma moto lá atrás. Aí de quem que é a moto? É minha. Contudo, o pior não aconteceu. Não chegou nem a esbarrar na moto. Eu também já não estava lá, já não tinha problema. Mas viram o tamanho do problema aí? Eu parei atrás. Eu não estava vendo o retrovisor dele, consequentemente eu estava fora do campo de visão dele. Se eu estou fora do campo de visão, ele vai afastar em cima de mim, isso vai acontecer. O acidente pode acontecer. Outra coisa é quando uma carreta, um veículo de grande porte, vai fazer uma curva. Presta atenção. Se a carreta vai virar para a direita, ela não pode vir coladinha na direita, porque senão ela não consegue fazer a curva. Ela passa em cima da calçada, não é? O que o carreteiro faz? Ele quer virar para a direita, ele joga a carreta lá para a esquerda. O que inclusive foge um pouquinho daquela regra que a gente aprendeu, né? Quer virar para a direita, chega para a direita. Quer virar para a esquerda, chega para a esquerda. Isso em veículo de grande porte não se aplica na prática. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer a curva se ele colar do lado direito. Então ele vai virar para a direita, ele joga a carreta lá para o lado esquerdo. Mas a seta dele está para a direita. O motorista atencioso percebe que a seta está para a direita e não entra ali do lado da carreta. Agora o motorista desatencioso acaba entrando ali do lado e o carreteiro não vê ele porque ele foge do campo de visão. Imagina, a carreta, uma vez que a cabina dela lá, ó, a unidade extratora, dobrou, o retrovisor já está jogando para a carroceria, não está jogando mais para o trânsito aqui, ó. Daí ele já não está vendo mais, fugiu do campo de visão dele. Aí dobrou aqui, ele sai pegando o carro, sai arrastando o carro toda a vida. Também tem um monte de vídeos na internet mostrando acidentes desse tipo aí. Eu não coloco aqui no curso, porque não são vídeos produzidos por mim, eu não tenho direito sobre esse vídeo, então eu não posso usar. Mas se você procurar e pesquisar na internet, você vai achar um monte. Bacana? Então é isso, mantenha-se no campo de visão desse motorista de grande porte. Respeite as distâncias de segurança, tanto de segmento quanto lateral, tá? E por fim, tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. O veículo de grande porte, ele tende a desenvolver uma velocidade menor mesmo do que os automóveis, até porque ele é grande, ele é pesado. Então, se você no automóvel que está andando a 100 por hora, o do caminhão está andando 80 ou menos. Então, é muito comum de aglomerar caminhões ali, às vezes tem vários caminhões. Você chegou atrás, não afoba para ultrapassar, não. Espera a oportunidade segura. Muitas vezes você não precisa nem ir para a contramão. Logo, logo aparece a famosa terceira faixa, né? Que é tipo acostamento, só que é pontilhado. A gente nem viu isso lá na parte de sinalização, né? Mas tem. É o acostamento e de determinado momento ele fica ali pontilhado. Aquela linha que divide a pista do acostamento, ela é contínua. Mas quando ela fica pontilhada é porque vira terceira faixa. Então os veículos de grande porte encostam, você passa tranquilamente. Não afoba não. Vai com calma e no final dá certo.
Ainda falando de outros tipos de acidentes, agora os abalroamentos, alguns chamam assim. É aquele esbarrãozinho lateral, né? Respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m. Ô, Ronaldo, mas tem 1,5 m a respeitar de veículos? Não, só da bicicleta que a regra determina. Mas a direção defensiva recomenda que você mantenha uma distância de 1,5 m também dos demais veículos. Tem algum problema? Não, né? Então, recomendação, 1,5 m. O que mais? Execute as conversões dentro da sua mão de direção. O que é conversão? É mudar de direção. Nós vimos lá na parte norma de circulação que para fazer uma conversão à esquerda, fazer uma conversão à direita, tem todo um procedimento. Chega para lá, chega para cá, vira aberto, vira fechado, sinaliza. Tudo para que você faça dentro da sua mão direcional, atingindo o menos possível, ou seja, invadindo o menos possível da mão contrária, ou da faixa contrária, ou da faixa da qual você não deveria estar. Então faça corretamente, da maneira adequada, que já vai evitar esses abalroamentos, essas pequenas colisões laterais ali. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos, nós já falamos sobre isso, né? Cruzamento é onde acontece a maioria dos acidentes, 1/3 acontece nos cruzamentos, então fique ligado. Bom, agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque isso aqui tanto é cobrado com bastante frequência em prova, como também é utilizado na sua prática do dia a dia, dirigindo. Nós vamos falar aqui de percepção, reação, frenagem e parada. Vamos fazer o seguinte, olhe toda essa simulação aqui e pense o seguinte, aonde você está vendo esse risco vermelho aqui, ó, tá vendo, do final aqui? Imagine que isso aqui é um obstáculo, uma carreta que tombou e está atravessada na pista. Você não tem para onde desviar, você vai ter que parar o veículo. E aqui nós temos um veículo, parece um veículo possante, né? Um esportivo aí, ó, bacana, com freio chique, ABS, tudo bacana. Você está dirigindo aqui, ó, numa pista pavimentada, pavimentação boa, de dia, pista seca, tudo é favorável, tá bom? E a velocidade máxima permitida aqui é 80 por hora e você estava a 80 por hora. Vamos considerar isso. Então, nesse momento, onde está esse veículo aqui, esse camarada vê essa carreta tombada aqui, atravessada na pista. No momento que ele vê, ele fez o quê? Ele percebeu, não é? Ele percebe, imediatamente ele faz o quê? Ele tira o pé do acelerador e leva no freio. Então, ele reage. Isso chama-se tempo de percepção, ó, tempo de percepção e reação. Viu, tirou o pé do acelerador e levou no freio. Quanto tempo a pessoa demora para fazer isso? Menos de 1 segundo. 3/4 de segundo. É menos de 1 segundo. É quase 1 segundo. Tá bom? E esses 3/4 de segundo, a 80 km por hora, são suficientes para o veículo percorrer 17 metros. Aqui vai dar 16 metros e fração. Mas para arredondar, fica fácil a nossa conta, eu arredondei aqui para 17, que está bem próximo aí de 17. Então, 80 por hora, você pegar a calculadora, se for bom de matemática, você vai calcular que em 3/4 de segundo esse veículo vai percorrer 17 metros. Porra, 17 metros, pensou nisso? Daqui até aqui, onde está esse outro risquinho vermelho aqui, ó, o veículo percorreu 17 metros. É a distância que foi necessária para ele perceber e reagir, que é tirar o pé do acelerador e levar no freio. Nesse momento que ele pisou no freio, aqui, ó, nesse ponto aqui ele pisou no freio, ó, nesse ponto. O veículo para imediatamente? Claro que não. Aqui se inicia o tempo de frenagem. E o tempo de frenagem é do momento que ele acionou o freio até a imobilização total do veículo. Confere? Então, acionou o freio nesse ponto. Aí ele vai percorrer todo esse trajeto aqui até imobilizar totalmente. Qual o tempo que esse veículo aqui, bacana, veículo chique, pneus bons, rodas largas, o freio ABS, o motorista é um exímio motorista, que ele reage bem rápido, viu aqui? A 80 por hora, que não estava correndo tanto assim, pista seca, tudo favorável. Qual o tempo que esse veículo gastou para frear? Ó, para fazer a parada, né? Ó, freou, aí ele percorreu até a imobilização. 2 segundos. Cara, é muito rápido. Ele estava a 80 por hora, acionou o freio, 1, 2, o veículo já parou. É muito rápido. Só que nesses 2 segundos o veículo percorreu mais 30 metros.
Ô, Ronaldo, mas essa matemática não está batendo. Se ele, em menos de 1 segundo, ele percorreu 17 metros, em 2 segundos ele tinha que percorrer mais de 34 metros, confere? É uma matemática seca, sim. Só que aqui não é matemática seca, aqui é física. Nesse momento que ele acionou o freio, o veículo estava a 80 por hora. Aqui, ó, ele já não estava 80 mais, ele estava 60. Aqui ele já não estava 60 mais, ele estava 40. Eu estou falando aqui, eu estou chutando, tá, gente? Aqui ele estava 20 e aqui ele estava a 0 km por hora. Então a perda progressiva de velocidade interfere no resultado final. Então não teme com o professor aqui não, tá? Professor que estudou física. Você também já estudou física? Se você estudou, certamente você deve ter estudado isso aí. Esse cálculo, né, considerando a perda progressiva de velocidade. Mas bacana. Então a física já foi feita aqui. A continha já foi feita e foi mostrado para a gente que esse veículo percorreu 17 metros durante o tempo de reação, que foi em 3/4 segundos, e percorreu mais 30 durante o tempo de frenagem, que foi 2 segundos. Quando a gente soma esses 2 segundos com esses 3/4 segundos, a gente tem quase 3 segundos. É muito rápido, né? 3 segundos. Vamos botar aqui 3 segundos, só para arredondar. Bom, aqui ele viu o perigo, pisou no freio, o carro andou mais alguns metros, parou. Em 3 segundos aconteceu isso tudo, ó. 1, 2, 3. É muito rápido. Esses carros de hoje em dia são muito feras, cara. Eles param muito rápido. Tudo bem, o tempo é rápido, mas a distância não foi tão pouca assim não. Se você somar 17 com 30, você vai chegar ao resultado de 47 metros. Você tem noção do que é 47 metros? Tem noção? São 47 passos bem largos. Aí está quase um campo de futebol, de uma lateral na outra, né? De uma ponta na outra dá 100 metros, aí é muito. Mas meio campo de futebol, pega aqui do gol até o meio, você tem 47 metros. É longe pra caramba. Agora imagina se essa carreta está dentro de uma curva. Imagina uma curva para a direita. A sua visão é bem fechada, bem limitada. Fazendo uma curva para a direita, você dentro da curva, você consegue alcançar a 47 metros de distância? Consegue não, meu amigo. No máximo você vai alcançar ali uns 20 metros, no máximo 20. Né? Agora pensa, só para reagir você precisa de 17 metros. Quando você chegar a pisar no freio, você já está em cima da carreta e o acidente vai acontecer. Isso a física coloca aqui para mostrar para você que o carro é muito bom, a pista é boa, as condições são favoráveis, o piloto é muito bom, para muito rápido, 3 segundos ele já imobilizou totalmente. Mas velocidade é coisa que a gente não brinca. 3 segundos é tempo suficiente para um carro a 80 por hora percorrer 50 metros. Eu falei 47 aqui, com todas as condições favoráveis. Se você não tiver um carro possante igual esse aqui, certamente você vai gastar mais de 50 metros. Então arredondei aqui para 50 para você entender. Está fazendo uma curva aqui, ó, à direita, a 80 e acha que está em velocidade bacana, tranquilo, está moderado, sem perigo. Não está não. Não se engane. Os acidentes acontecem por isso. A pessoa não teve a oportunidade de estudar para entender como que a física, a dinâmica do acidente acontece. Então foi necessário que acontecesse na prática, na vida real, para ele ver que acontece. Com você não vai ser assim, não é verdade? Você já sabe que é 80 por hora. Você precisa de pelo menos 50 metros para imobilizar totalmente o carro. Então fica ligado nisso. E agora volta comigo na tela aqui, ó. Na prova pergunta isso tudo, tá? O que é tempo de percepção-reação? É esse do momento que o cara vê o perigo até ele pisar no freio. No momento que ele pisa no freio até a imobilização total, chama o quê? Tempo de frenagem. E quando soma tudo, aí é o tempo ou distância total de parada. Bacana? Entendeu? Ótimo. Não entendeu? Volta o vídeo e assista isso outras vezes, porque vai perguntar na sua prova, não tenha dúvida disso.